Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, jovem? Estamos aqui agora na nossa 11ª lição. Mas antes de falar da lição, eu quero que você me ajude aí no chat a parabenizar os pastores. Sim, hoje é dia do pastor. Põe aí no chat, fala glória a Deus porque eu tenho um pastor, glória a Deus pela vida do pastor, põe o nome do seu pastor. E eu quero já aqui também honrar os pastores da igreja, que marcas do evangelho, o pastor Jairo, o pastor Jefferson, os demais pastores. Também quero aqui louvar a Deus pela vida do meu esposo, o pastor Esdras, e dizer que glória a Deus pelo sim de vocês ao ID, ao chamado. Que Deus possa abençoar vocês. E mais à noite, vamos, glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores. Amém? Então, agora nós vamos falar nessa 11ª lição um tema muito interessante. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele nos deixa aqui escrito várias respostas sobre perguntas a respeito do casamento. Pois é, nós vamos falar disso. Mas vamos orar? Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, ó Deus, por mais uma aula de EBD, porque muito aprendemos juntos, ó Deus. Nós queremos te bendizer por cada jovem que está assistindo essa aula. Queremos te bendizer por cada pessoa que vai assistir essa aula nos 4 cantos desta terra, onde for levado a tua palavra. Queremos te bendizer, Senhor, porque o teu Espírito está em nós e viemos rogar encarecidamente que o Senhor opere com poder nesta manhã nas nossas vidas, através daquilo que iremos ler e aprender no Senhor. Fica conosco, ó Pai, repreende toda seta, todo mal, seja glorificado o teu nome assim te bendizemos e rogamos, pedimos a presença dos teus anjos, do teu Espírito conosco em nossas casas, mesmo não estando fisicamente juntos, mas estamos conectados pelo teu Espírito. Que o Senhor fale conosco poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queremos também dizer para você, incentivar, que você deve dar o like aí nessa aula. Queremos também dizer que você deve participar, estar atento no chat e também compartilhar esse link para as pessoas que você sabe que devam ouvir esse tema. Amém? Vamos então ler o nosso texto bíblico da nossa aula de hoje. Está em 1 Coríntios, capítulo 7, leremos do verso 1 ao 14. Na Bíblia Devocional McChain, é na página 222. Amém? Vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido também. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, os casados mando, não eu,
mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Glória a Deus. O objetivo dessa aula é conscientizar de que o casamento é bom, e é verdade. O casamento é bom, o casamento foi instituído pelo próprio Deus. E isso nós vemos logo após Deus criar Adão, ele cria Eva. E ele diz na palavra, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, o casamento é bom, foi Deus quem criou. Mas o que isso tem a ver com essa lição sobre Paulo respondendo às questões, várias indagações que estava havendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto nasceu na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ela era uma igreja com umas peculiaridades bem interessantes. Por quê? Era composta dos moradores de Corinto, naturalmente, aquelas pessoas tinham a sua cultura, as suas práticas, os seus costumes, e tudo era muito novo. Uma igreja nova, naturalmente, tudo é muito novo. É interessante ressaltar que a igreja de Corinto, ela é situada aproximadamente 48 quilômetros próximo de Atenas, na Grécia. É uma região muito rica, era uma região que tinha 2 portos, e você ter um porto já era muito. O porto de navio trazia um navio mercador, e isso trazia muita renda e comércio para a região. E Corinto tinha 2 portos, e fazia dela um grande destaque no comércio. Era um povo muito desenvolvido, era um povo muito rico, e era um povo também muito idólatra. É interessante ressaltar que havia ali, também em Corinto, 2 templos que aquele povo de Corinto adorava, da deusa Afrodite, que era conhecida como a deusa do amor, e do deus Apolo, deus da música, da beleza e da poesia. Olha só que cilada. Então, jovens, imaginem vocês, é como se a igreja de Corinto, ela fosse situada hoje no que chamamos de uma grande metrópole, ou uma grande capital. São Paulo, o centro de São Paulo, como se hoje fosse o centro de Nova York. Eu já estive lá e eu percebo muito essas características presentes. Um lugar onde gira muito dinheiro, gira muito conhecimento, naturalmente, gira muitas informações, e as culturas são pervertidas. E imagine você, então, aí numa grande metrópole, nessas cidades que eu citei, ou alguma outra que te venha à mente, uma grande capital, e a igreja nasce ali, a igreja de Corinto ali. Nos é mostrado, nesse versículo que nós lemos, que Paulo está tocando em vários pontos acerca do casamento. Ele começa dizendo aos solteiros, no caso, vocês jovens que não se casaram, e ele dá uma opinião. Ele diz que dá uma orientação pessoal, orientando que eles fizessem como ele optou a fazer. Ele diz, seria melhor que vocês não se casassem. Porém, é melhor casar-se do que abrasar-se. O que Paulo está querendo dizer com isso?
Isso tem a ver com o contexto da igreja de Corinto e que tem muito a ver hoje com a cultura mundana que tenta impor isso sobre a nossa sociedade e, naturalmente, tenta atingir a vida dos jovens, daqueles que decidem, porque entendem que o seu corpo é santo. E isso confronta, colide com aquilo que o Senhor tem. Olha só que interessante. O texto nos mostra, na lição, que eles estavam num tempo onde eles estavam debaixo de uma pressão, e isso está dito na lição, eles estão debaixo de uma pressão de um comportamento sodomita, como Sodoma e Gomorra, podia tudo, valia tudo. Nos próprios cultos aqui de templo, nossa, me dá até nojo só de pensar, do templo, as culturas mostravam isso, havia práticas sexuais dentro desses cultos pagãos, dentro desses templos. Agora imagine você, jovem, não é assim hoje no mundo? Alguém está lá no mundo, na prática do pecado, no seu dia a dia, ou um casamento pervertido, ou quantos jovens vocês conhecem que têm uma vida sexual ativa? É ou não é verdade? Como isso se tornou comum. Aliás, incomum hoje, para a sociedade em que vivemos, são os jovens não terem uma prática de vida sexual ativa. Pois é, olha a situação de Paulo, é a mesma situação que nós temos hoje, por isso o texto se aplica. Aqui fala que Paulo recebe vários questionamentos a respeito de, e agora? O que nós vamos fazer? Esse povo está se convertendo, está aceitando o Senhor, e eles precisam saber agora que prática tomar. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Tópico 1 aqui. O casamento é bom. O relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Ou seja, com uma pessoa só e com um parceiro do sexo oposto seu. Eu, mulher, casando-me com homem. E casando-me com uma pessoa só. Este é o modelo que o Senhor estabelece para a sua igreja. Porém, essa não era uma prática vivida, porque eles viviam de culturas pagãs, outras culturas, outras práticas, então isso colidia com a prática deles. Mas nós vemos aqui nesse ponto que a igreja em Corinto havia se tornado umas maiores daquelas regiões, seus padrões morais estavam completamente pervertidos. E os novos convertidos eram bem diferentes que moravam na cidade. Então, essa situação, ela estava ficando difícil de se administrar. Vejam só aqui agora, no ponto 2 desse tópico 1, diz assim, Paulo recomenda o casamento. Ele afirma que bom seria que o homem não tocasse mulher, porque a igreja estava iniciando e ele entendia o senso de urgência que as pessoas gastassem mais o seu tempo investindo em missões, em pregações, do que no caso o casamento. Porque naturalmente o casamento tem a sua peculiaridade e precisa de atenção. É interessante também ressaltar, no entanto, que ele pondera que de uma forma mais ampla e complementa a sua resposta, mas também por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Por que ele está dizendo isso? Porque a promiscuidade em Corinto era intensa. A vida sexual desregrada, fora do casamento, era uma cultura. Então, Paulo tem que entrar nesse contexto e dizer, parem, isto não está correto, isto não é de Deus, Deus não criou este modelo, não foi esse o modelo de criação de Deus sobre família, mas ele diz o seguinte para os jovens, se você não consegue se abster e se conter, case-se. Agora para. É um ponto muito delicado, porque esse texto, ele é muito mal interpretado nesse ponto. E a lição teve um cuidado bem interessante de destrinchar esse detalhe.
Porque Paulo não está dizendo que se você não consegue não ter uma vida sexual, você deve casar. Não é bem isso. Ele está dizendo o seguinte: opinião. Oriento que seria melhor você se guardar, manter-se integral para Deus. Mas se você entende que precisa, que tem um chamado para o casamento, e ele chama aqui de dom, né? Pode se casar. Ok. O que ele está dizendo é, você que está namorando, você não deve ficar se abrasando, ficar de uma forma inadequada e não se casar. É isso que ele está querendo dizer. Ele está, na verdade, combatendo isso. Então, você que entende, jovem, que o Senhor tem para você uma família, perfeito, isso é saudável. Porém, a própria lição aqui nos chama a atenção de que há muitos casamentos hoje que estão sendo constituídos, inclusive na igreja, por fuga. Exatamente isso. Por fuga. Quantas moças nós conhecemos porque o lar é muito difícil ou porque realmente não consegue esperar o seu momento, ela está desesperada e quer se casar. Assim como rapazes. Quantos rapazes também não querem mais ficar nas suas casas e querem se casar logo. Ah, porque eu tinha uma vida mundana, muito ativa, e agora eu me converti e quero me casar. Não faça isso. Aqui, nesta lição, está nos advertindo que não é para fazer isso. Você concorda? Põe aí no chat. Você conhece gente assim? Pois é, não está certo. Vamos falar agora do ponto 3 desse inciso 1 nosso, que diz assim: a prática de abstinência sexual e do celibato é para os solteiros. Prestem atenção. Ele coloca como uma opinião, orientando que é uma prática que ele faz também, que se você jovem, tanto moça quanto rapaz, entende que tudo bem, que você vai viver bem, integral para o Senhor apenas, não constituindo família, ok, tudo bem. Agora, você não pode fazer abstinência sexual casado. Pois é. Levou um susto? Mas isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Olha que coisa engraçada e curiosa. A igreja de Corinto era situada, como eu disse, num ambiente promíscuo, de muita prostituição. Aí o povo começa a se converter, jovens e casais. O que acontece? Eles começam a ficar perdidos. E agora? O que é para fazer? O que não é para fazer? Para o jovem, que tanto veio do mundo ou que não veio do mundo, a palavra para você, jovem, é: se guarde no Senhor para o dia do casamento. Ok? Essa é a orientação bíblica. Guarde-se para o Senhor. Para você casado, que agora se converte, ou ele está dizendo aqui que não era para ter abstinência sexual. Vimos no texto aqui? A não ser por consentimento mútuo, por um pouco de tempo, para que Satanás não te tente, que vocês voltem novamente à vida sexual ativa. Por quê? Porque o casamento foi criado pelo Senhor. E eu quero falar uma coisa para você, jovem. Vocês sabiam, claro que sim, né? Que o Satanás, ele adora perverter. Então, adora dizer o seguinte: ah, essa vida de crente é muito chato. Ah, essa vida de casado, de crente é muito chato. É chato demais a conta. Brega, nada, absolutamente, de forma alguma. Até porque, nós vemos aqui nessa lição, está dizendo para nós, no tópico 2, que o casamento é indissolúvel. E o ideal do original do casamento é que se constitua uma família feliz para sempre. O próprio Senhor que nos constituiu. E olha, você pode tudo no seu casamento, com o seu cônjuge. Por isso, jovem, eu estimulo você, através da palavra do Senhor, a sim querer se casar e não ficar com a prática mundana. Isso é pecado. Veja só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, desses 2 passarinhos lindos que eu trouxe da minha casa. A Bíblia fala que o Senhor ajunta um ao outro e eles se tornam um só nas mãos do Senhor. E eles serão como uma só carne.
O fato do casamento, quando você se junta, e aqui eu tenho que dizer de forma clara para você, porque está na lição, que é o ato sexual faz a pessoa se tornar uma só. Vocês viram que aqui, no último versículo, olha aí na sua Bíblia, no versículo 14, vamos ler junto? Olha o que o texto está dizendo, que curioso. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora sois santos. Que coisa maravilhosa! Eu vou contar um segredo para vocês que está neste versículo. Veja só, vocês podem até consultar um médico. Toda vez que se há o ato sexual, quantas vezes forem e com quantos parceiros forem, há transmissão de sangue. Pois é, de sangue. É por isso, então, jovem, que Deus, na sua soberania e sabedoria maravilhosa e cuidado, Ele orienta que nós devamos ter a nossa vida sexual praticada com o nosso cônjuge, com o nosso único cônjuge. Porque isto nos previne de inúmeros males. Um deles que eu vou falar aqui, que está na lição. Doenças. Como hoje é comum mulheres terem doenças e homens também. Doenças sexualmente transmissíveis. Não é verdade? Pois é, uma vida conjugal correta, ela te imuniza até disso. Ponto 2 também que eu quero falar para você, é muito sério. Eu li um livro uma vez excelente que fala sobre aliança de sangue, de um pastor extraordinário, ele fala isso. Do porquê que o Senhor não permite e orienta que nós tenhamos apenas um parceiro. Você jovem, moça, rapaz, deve se guardar, literalmente guardar o seu corpo para o seu cônjuge. Porque há transmissão de sangue. E o que o versículo 14 tem a ver com isso que eu acabei de ler? Pergunta aí, o que vocês acham? Já pegaram? Já entenderam? Por que tem a ver com isso que eu estou falando? Olha o mistério. A lei dizia no passado que quando estávamos sujos, quando tocássemos nas coisas limpas, elas se tornavam impuras. Uai, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que se aqui há uma mulher, imagina aqui a cena do passarinho de novo. Aqui é a mulher descrente e há um marido crente, mas eles não precisam se separar. Se ambos concordarem em ficarem juntos, porque o marido crente santifica a mulher descrente, ou a mulher crente santifica o marido descrente. Que mistério é esse que tem aqui? Aliança de sangue. E prova que o sangue de Jesus que corre na veia de um dos cônjuges é mais poderoso do que qualquer maldição. Aleluia, bota um glória a Deus aí, um amém, porque eu quero te inspirar com isso, jovem, a você entender o porquê que o Senhor tem cuidado com você, porquê que o Senhor quer que você guarde, moça, a sua vida, porquê que o Senhor quer que você guarde, rapaz, a sua vida, porque você tem poder na veia, o poder do sangue de Jesus santifica a pessoa que está com você, o seu cônjuge, que coisa maravilhosa! Isso é redentivo, isso é poderoso, é esse o mistério, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, fica tranquilo, mulher, se você tem um marido descrente e você tem o sangue de Jesus na sua vida, no ato conjugal, essa transmissão, vai haver vida sua da morte que há nele e assim mutuamente. Que coisa maravilhosa, não é? Agora vocês imaginem se o Senhor não nos conta esse segredo e não nos diz que nós devemos ter uma vida santificada, ou seja, separada apenas com o nosso cônjuge. O que aconteceria? Eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena dinâmica, uma pequena demonstração. O que acontece quando um moço e uma moça tem uma prática sexual. Naturalmente,
aqui eu quero que você imagine fora do casamento. Olha só, aqui está o rapaz, aqui está a moça. E aqui eles começam a se relacionar e eles têm uma vida sexual ativa. Não é isso que a Bíblia diz? Isso é comprovado. Eles trocam sangue, a aliança de sangue ali. Ok. Tem uma moça e um rapaz aqui, não é isso? E eles estão aqui. Ok. Tá vendo aqui? Houve uma troca mútua de sangue. Ah, não deu mais certo esse casamento. Não deu mais certo esse namoro. Vamos separar? Ah, vamos trocar de parceiro, né? Afinal de contas, a gente é moderno, né? Assim, vamos trocar? Vamos trocar. Cadê a moça rosa que eu botei aqui? Cadê o menino azul? Peraí. Separei, tá aqui. Tá rosa e tá azul aqui? Bota aí no chat para mim. Tá vendo isso? Não? O que aconteceu? Eu vou te dizer o que aconteceu. Pedaços da moça ficaram nele. Pedaços do moço ficaram nela. Isso é muito forte. É muito sério. É muito sério. Ó, olha aqui, ó. Aliança de sangue. Que grave. Que sério tudo isso. Cadê? A moça não é mais aquele pedaço rosa e nem o moço é aquele pedaço azul. Pois é. Pedaços ficam aqui e aqui. Talvez eu esteja falando com você, jovem, que está se convertendo agora. Com você, jovem, que veio do mundo. Ou com você, jovem, que está na igreja, mas que caiu por algum momento. Ou que conhece pessoas que estão caídas. E está me perguntando assim, e agora? O que eu faço? Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que o confessa e deixa, alcança misericórdia. Confissão. A palavra para você é confissão. Anota aí, confissão. Põe aí no chat. Confissão de pecado. Confesse seu pecado. Confesse o ato que você fez. Com o nome, se você souber, não sei se foram vários, você diz, Senhor, eu me arrependo e peço perdão pelo poder do sangue do Senhor Jesus e me desligo emocionalmente, desligo o meu espírito, eu desligo o meu sangue dessa pessoa, o qual eu me envolvi. Faça isso espiritualmente, ore na sua casa, peça orientação ao pastor também, aos líderes dos jovens, podemos ajudar vocês. Confesse seu pecado, deixe, se desligue e peça, Senhor, passa do sangue de Jesus Cristo sobre mim e sobre esta pessoa, que essa pessoa seja livre com a vida dela e eu com a minha, para você recomeçar. Pois é, e eu quero aqui falar com você num ponto também muito interessante. Diz assim, eles estavam muito preocupados a respeito do casamento descrente e que agora eles se converteram. O que fazer? Já falei, no versículo 14, fica tranquilo. Eles poderiam ficar bem, porque quem se converte tem o poder do sangue de Jesus sobre si de santificar quem é descrente. Ok? Por quê? Porque no sentido inverso do judaísmo, que defendia que a impureza manchava as coisas puras, o apóstolo Paulo defende que o cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão. Viu? Acabei de dizer isso para vocês. E isso é muito importante ressaltar. Também aqui, vamos falar no ponto 3, aqui do inciso 2, sobre o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Viu? Não faz. Pois é, não faz. É essa a ideia. De, eu vou me casar porque eu não aguento mais. Eu vou me casar porque eu quero sair logo da minha casa. Eu vou me casar porque se não der certo a gente termina, né? Não dá certo. Não dá certo isso. Não é esse o plano original de Deus, irmãos.
Jovens, imagina a cena. Se Deus não bota um freio nisso, o que ia ser da nossa civilização? Então imagine se o Senhor não tivesse dado um freio em tudo isso. Na verdade, jovem, aprenda uma coisa. O nosso Deus, Ele é o mais interessado em estarmos bem, em estarmos saudáveis fisicamente, em estarmos saudáveis mentalmente, em estarmos saudáveis espiritualmente. Estar saudável espiritualmente é estar bem conectado com o Criador. Então, quando as Escrituras nos mostram, e aqui nesse texto em 1 Coríntios, que ele estava ali resolvendo esse problema dessa prostituição que havia na cultura na igreja de Corinto e essa confusão que estava havendo ali com eles, quando o apóstolo Paulo entra para tratar desse assunto, ele está trazendo solução. É muito mais do que padrão, doutrina. São soluções para preservar você, jovem, para preservar a vida sua amanhã. Sobretudo também de flagelos, de lutas emocionais que despedaçam o coração de um jovem e de uma jovem. Relacionamentos findados, acabados, destruídos. Como temos tido isso nessa geração? Um namorado termina, a moça quer se suicidar. A namorada termina, o rapaz quer se suicidar. Quanto vale a sua vida? Quanto você acha que você vale? E eu quero dizer que o salmista escreve que a sua alma é caríssima. Por isso você deve se valorizar. Aqui na lição frisa muito que nós não devemos fazer do casamento, não devemos fazer dele como fuga. Aqui no tópico 3.3, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Exatamente isso. Olha, jovem, tudo tem o seu tempo. É muito importante você fazer desse tempo que hoje está solteiro para estudar mais, para orar mais, para se imergir mais no conhecimento do Senhor, da palavra de Deus, das Escrituras. Porque quando você se casar, você terá que dar atenção para o seu cônjuge. Você não poderá ser irresponsável e deixar a sua esposa sem atenção. Você não poderá ser irresponsável e deixar o seu esposo sem atenção. Tudo demanda, até porque quando você se casa e você constitui uma família, logo após isso vem filhos. Então, tudo tem o seu tempo. O apóstolo Paulo entra aqui e orienta que para aqueles que querem ficar solteiros, tudo bem que ficassem integralmente, mas que ficassem bem para o Senhor. Se não, ok, casassem, não ficassem tendo uma prática de vida, de um namoro errado, de uma vida mundana. Porém, eu preciso frisar isso. A lição fala muito sobre isso aqui para nós. Não faça do casamento uma fuga. E isto, infelizmente, eu preciso dizer que é uma estatística muito alta no meio dos crentes. Ai, não aguentei, eu tenho que casar, porque eu não posso fazer nada antes, né? Então eu tenho que casar. Tudo bem, você realmente não pode fazer nada antes, mas não significa que você deve fazer de maneira apressada, irresponsável. Até porque o casamento é uma obra-prima. Esse livro é maravilhoso. Eu quero ler um trecho dele para você. Esse livro foi indicado para mim, para o meu esposo, o pastor Esdras, quando nós estávamos numa conferência do presidente da UDF, Greg Hill, e ele indica esse livro. Eu quero ler um trecho para você muito interessante sobre o que é o casamento, que diz assim: muitas pessoas hoje adotam um estilo de vida, a coabitação ou a união estável, que não passam de uma simples imitação do casamento. Uma imitação, mas não é. Crendo que se satisfarão com isso. Outras abrem mão do casamento porque chegam à conclusão de que devem ter cometido um erro no mesmo dia que o celebram. Outras, por fim, desistem completamente da instituição do casamento, por acreditar que está ultrapassada e que não é mais eficiente nos dias atuais. Presta atenção agora, jovem. A carne, a cultura e Satanás, os inimigos do matrimônio, conspiram para destruir a obra-prima. Pois é. Isto é uma obra de Deus. Uma obra em que o próprio Deus
quis que fosse dessa forma. A partir do casamento, tem-se a instituição da família, da multiplicação na terra, da procriação. A partir do casamento, nós temos as estabilidades das esferas emocionais que estão sobre a mulher e da esfera de diretiva profissional, de diretiva de decisão, que está sobre o homem, ele é o cabeça sobre a mulher. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Um outro ponto interessante também de nós falarmos, que no subsídio aqui, subsídio 2, eu achei tão interessante que eu quero ler na íntegra para vocês, que diz assim: nos dias de hoje, Satanás está tentando destruir o casamento, o lar e a família. A promoção do sexo, da prostituição, homossexualismo, divórcio e concubinato são finais desse fato. Há em tudo uma fuga de responsabilidade dos participantes. Alô, jovens, presta atenção. Muitas nações e civilizações do passado foram destruídas por esses mesmos males. Falei sobre isso com vocês aqui já. Hoje vivemos epidemias, doenças sexuais transmissíveis, sem cura, como a AIDS, né? As crianças inocentes sofrem, tanto nas doenças que lhes são transmitidas, quanto no abandono familiar e na vida de treinamento moral. Esposas e filhos abandonados lutam para sobreviver, sem recursos jurídicos ou sustento paternal. O matrimônio implica no compromisso mútuo e voluntário, que dura até a morte dos cônjuges. A família estável e temente a Deus é a pedra fundamental da comunidade ou não bem-sucedida da sociedade. Os lares dos crentes devem ser modelo da retidão do plano de Deus para a evidência da sua bênção divina. Paulo escreveu esse segmento na sua epístola para responder certas perguntas específicas, sem o propósito de tratar da forma mais abrangente o assunto do patrimônio, do matrimônio. Presta atenção. Veja só, aqui nós estamos vendo que a igreja de Corinto e a realidade daqueles jovens, chamados aqui solteiros, e dos casais, é exatamente a realidade que nós vivemos hoje. Hoje, percebam, eu não falei aqui para vocês que os países chamados de primeiro mundo, o que os faz ser de primeiro mundo? Principalmente quando estão no ranking do poder econômico estável. Então, eles se tornam um país de primeiro mundo, desenvolvido, com tecnologias, enfim. Naturalmente, eles são países que se tornam referência. Mas eu preciso dizer para você uma coisa. Esses países hoje têm sido, infelizmente, em grande parte, arma de Satanás. Para, então, já que entendem que são influenciadores sobre as outras nações, para perverterem os princípios que o próprio Deus deixou para nós. Eu queria, jovem, te convidar, nesta manhã, através dessa lição, a você refletir nesse Deus criador, o Deus da Bíblia, o Deus que Paulo estava exortando aqui na igreja de Corinto, como um Deus de amor, um Deus que cuida, o Deus que fez o ato sexual, o Deus que fez o prazer no casamento, o Deus que fez a família, o Deus que fez o amor, Ele que criou o amor. Ele que põe amor no meu coração pelo meu cônjuge e mutuamente. Ele que vai pôr amor no seu coração por aquele ou aquela pessoa que você vai se casar. Não é o diabo. O diabo é mentiroso. Ele é pervertido. Nem família ele tem. Ele não tem uma família. Mas o nosso Deus instituiu a família. O nosso Deus quer sim que sejamos felizes, porque o nosso Deus foi quem instituiu a alegria e a felicidade. Mas a verdadeira felicidade nós encontramos quando nós obedecemos ao Senhor, porque obedecer é vida. Obedecer
é que é o segredo, é o mistério, é o caminho da felicidade. Então, jovem, você que me ouve nesta manhã, que está talvez frustrado emocionalmente, talvez rompeu um namoro, talvez gosta de alguém que você sabe que não vai ser para você. Querido, querida, por misericórdia, não escolha um cônjuge, não escolha alguém para namorar, porque se você quer namorar e é um servo do Senhor, você tem que namorar para casar, que vai te fazer sofrer. E como que você vai saber disso? Se essa pessoa que você está escolhendo não é capaz de amar a Deus, não é capaz de orar com você, não é capaz de jejuar com você, não é capaz de respeitar o seu corpo, saia fora. Saia desse relacionamento imediatamente. Ah, mas ele é da igreja. Pior, ele é um caído, um lobo na igreja. Ou uma loba também, porque tem muitas moças pervertidas. Não caia nessa situação. Isso é uma mentira. Jovens estão sendo destruídos nessa última hora. Casamentos instituídos que o Senhor não instituiu. O Senhor instituiu o casamento, guarde essa palavra. Mas nem todos os casamentos são instituídos por Deus. Eu vou repetir. O Senhor instituiu o casamento, o matrimônio. Mas nem todos os casamentos são instituídos pelo Senhor. Esse agora, como eu estou te falando, o jugo desigual. Malaquias 4 fala sobre o jugo desigual, que não devemos casar, não devemos ter o jugo desigual. Eu não estou falando de uma situação que alguém que se casou e um dos cônjuges estão passando por um momento difícil espiritual ou infelizmente caíram, deixaram o Senhor. Infelizmente essa tristeza acontece mesmo, é uma derrota, é uma tristeza, mas que o Espírito de Deus dê força a este homem e a esta mulher a permanecerem, a prosseguirem, não só no casamento, mas de levantar o seu cônjuge para a presença do Senhor. Porque um casamento feliz, a lição também fala, não é só uma vida sexual, isto é maravilhoso, foi Deus que criou, mas um casamento feliz é um casamento à base de respeito, é um casamento à base de carinho, é um casamento à base de atenção. Eu preciso do meu esposo. Até para eu estar aqui ministrando para você, eu preciso da bênção dele. E eu sou ajudadora na vida dele. Então, jovem, você que me ouve, você está pronta para ser essa mulher na vida de um homem? Você, jovem que me ouve, está pronto, moço, para ser um homem assim na vida de uma mulher? Nós temos visto hoje as estatísticas que mostram crianças se casando. Ah, mas eu tenho idade para casar, já me formei, eu trabalho. Crianças emocionais. Crianças emocionais se casando. Destruindo-se a si mesmo e destruindo outros. A lição repleta aqui está falando para nós. Não faça disso uma fuga. Não faça disso uma transferência para a outra pessoa. É claro, querido, é claro que eu quero receber do meu cônjuge um elogio. Você vai querer receber do seu cônjuge um elogio. É claro, afinal de contas, é o meu cônjuge que tem que me elogiar, não é outra pessoa. Sou eu que tenho que elogiar o meu cônjuge, não é outra pessoa. É o meu cônjuge que tem que fazer carinho em mim, não é outra pessoa. Sou eu que tenho que fazer carinho no meu cônjuge, não é outra pessoa. Tudo bem, o afeto, a dose de afeto, de amor é saudável. E você deve dar isso para o seu cônjuge, porque eu já estou falando para jovens que estão pensando em se casar, ok? Porém, aqui na lição nos fala do perigo que é você se casar buscando no outro apenas uma satisfação emocional. Isso vai te frustrar. Sabe por quê? Porque vai ter dia que você não vai estar legal. Vai ter dia que o seu cônjuge também não vai estar legal. Quando chegar os intempéries da vida, quando chegar os problemas, quando chegar a enfermidade, a enfermidade também chega. E aí? Como é que você vai fazer? Nem tudo é por uma questão emocional. A gente não pode ser assim volátil. Tem que haver uma racionalidade, uma decisão. Amar é decisão. Então,
Eu estou querendo te alertar com isso o quê? Não vá pensando que você tem que se casar imediatamente para ter uma vida sexual ativa. Não é isso. E isso também faz parte. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo que Deus usa para abençoar o casal, para alegrar a família. E isso é poderoso. Foi o próprio Deus que fez. A vida sexual pervertida foi o diabo que inventou, que fere pessoas. Não é nada disso. Mas o próprio Deus, ele criou a vida sexual no casamento. Por isso, você que me ouve, que vai se casar, deve sim buscar ser a melhor pessoa possível a cada dia. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível, porque o casamento é algo divino. A palavra até fala que é o mistério como que o noivo, Cristo, e a igreja, a noiva. Então, ambos se fundem num só. Então, a importância que eu quero dar para você nesta manhã, jovem. 1, você vale muito para Deus. 2, não tenha pressa para casar. 3, busque orientação no Senhor sobre com quem casar. E, por fim, faça disso um chamado do Senhor. Eu gosto muito da passagem que a palavra fala a respeito de Isaac e Rebeca. O seu pai tem o cuidado de enviar o seu servo e dar um endereço específico que buscasse na parentela. Mas se não achasse uma moça com aquelas características, que voltasse sem ninguém. Porque ele não ia permitir, o próprio Deus reprovava a procriação, a junção matrimonial. O Velho Testamento tem muitos textos assim, Deuteronômio. Não façam isso. Julgo desigual. Não coabitem com outros que servem outros deuses. Inclusive, na época, eles tinham que se casar com pessoas da mesma tribo. Olha só. Olha só. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar como está tudo pervertido? Já parou para pensar em que mundo estamos vivendo? É por isso que nós estamos tendo esses resultados desastrosos. Crianças nascendo fora do casamento. Crianças nascendo sem a proteção de um pai, de um homem, de um cabeça e sem a estrutura emocional de uma mulher equilibrada. Preste atenção, jovem. Guarde-se no Senhor. Espera no Senhor. Ore ao Senhor. Peça confirmações. E quando o servo chegou lá, no poço que Rebeca estava, ela se adequava com o perfil das características do seu senhor. O que ele fez ainda? Ele orou e fez uma prova com Deus de um segredinho. Ele estava com sede, tinha camelos, que quem desse para ele, para os camelos, era essa moça. E então, a bela jovem Rebeca, ela tem exatamente esse comportamento. Ela lhe serve água e serve água para os seus camelos. E ele glorifica a Deus, porque o Senhor lhe deu um bom encontro e vai até a casa de Rebeca, se apresenta ao seu pai e ali, então, ao passar a noite, ele diz, para que veio. E o interessante é que quando se abre, ali o texto fala, que abre a situação para Rebeca, lhe é perguntado se ela quer ir. Lhe é perguntado se ela aceita essa proposta, essa missão. Irás tu com ele? Diz o texto. A palavra diz isso. E ela responde sim. Irei. Aleluia. Eu quero dizer para você que Rebeca estava dentro de um contexto profético espiritual. Eu quero dizer isso para você, jovem. Se guarde no Senhor. Esteja debaixo de um contexto espiritual. Porque o Senhor fará vir ao seu encontro a situação que lhe fará entender com clareza e discernir que aquilo é para você. E você, rapaz, também esteja debaixo da obediência, debaixo de um contexto profético. Seja espiritual e não carnal. Seja fiel a Deus. Cheque as suas emoções pelo qual você está escolhendo uma moça.
Ó, vou te contar um segredo. Provérbios 31 diz que passageira é a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Quando você ama alguém, o adjetivo da beleza é apenas mais um ponto. Mas você passa a estar cada dia mais com aquela pessoa, por causa daquilo que ela é. Seja você então também alguém que faça valer a pena estar casado. E você, moça, a mesma coisa. O seu casamento tem que ter uma missão. Se não tiver uma missão, não tem sentido. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fui jovem na presença do Senhor. Tive a oportunidade de me casar com vários rapazes, como todos os jovens têm. Mas eu escolhi minuciosamente. Eu tinha características que eu orava no meu secreto com o Senhor. Você faz isso? Pois comece a fazer. Comece a fazer. Comece a pedir ao Senhor. Porque se você sabe que o Senhor tem uma bênção para a sua vida, um chamado para a sua vida, não case debaixo de jugo desigual. Não case para fuga. Não faça isso. Não faça isso. Mas escolha se submeter àquilo que o Senhor está direcionando. E haverá sinais. É claro, porque o texto diz que quando Isaac viu Rebeca, eles se amaram. Eles se amaram. Posteriormente, o texto fala que Isaac e Rebeca brincavam. Ah, o casamento tem que ser alegre. Eu brinco com meu marido, implico com meu marido. Aliás, eu brinco mais, ele implica mais. Pastor Ezra é muito implicante. Então a gente tem que brincar, a gente tem que ser feliz. O seu melhor amigo, sua melhor amiga tem que ser o seu cônjuge. Então, inspirei você a querer se casar? Glória a Deus, sou a favor do casamento. É uma bênção, mas no tempo certo, entendendo a pessoa certa, debaixo da direção do Senhor. Amém? Que você, jovem, seja e se submeta como esses jovens aqui de Corinto. Embora estejamos debaixo de tanta pressão, embora vocês estejam debaixo de pressões que tem que ter uma vida sexual, porque você é brega, que você é careta, qual é o problema, que você é o quê? Você é gay? Você é o quê, menina? Pelo amor de Deus. Não é assim? Mentira do diabo. Isso é só para te destruir. Isso é só para acabar com você, deixar você cheio de demônio no ato sexual fora do casamento. Mas o sangue de Jesus tem poder. E eu creio que você vai decidir perseverar no Senhor. E o Senhor é fiel e justo. E vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Deixa aí o seu amém. Compartilha esse vídeo. Dê glória a Deus, porque Deus é fiel. Amém? Nós, então, terminamos nesta manhã a nossa lição a respeito dos questionamentos a respeito de casamento. E descobrimos que a luz da palavra é maravilhoso. Glória a Deus. Quanta riqueza de ensino, não é verdade? Aleluia por isso. Então, eu quero convidar você, jovem, a ofertar nesta manhã. Aqui embaixo está passando o QR Code do Pix, do PicPay, as contas da igreja. Nós abençoamos as necessidades da casa do Senhor, como diz Malaquias 3. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. A casa do tesouro é para a igreja. Dízimo e oferta é para ser trazido para a igreja. Então, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Eu quero convidar você, pega aí o seu telefone, põe aí o QR Code, anota então aí o número da conta da igreja, faça a transferência, louve a Deus com aquilo que o Senhor tem te dado, seja o quanto for, talvez você hoje não possa, tanto quanto queria, mas seja quanto for, abençoa a casa do Senhor, a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como Deus falou conosco nesta manhã, não é verdade? Por entender a riqueza que é um matrimônio, a bênção do casamento, que não há divórcio, que o Senhor não quer o divórcio. Quando Moisés dá a carta de divórcio, Jesus diz para os fariseus que era por causa da dureza de coração deles, porque aquela geração que falava com ele também era dura. Mas o Senhor não queria que fosse assim, porque no meio disso tudo há o perdão. Embora possa haver erros no casamento, situações graves e delicadas, é importante que prevaleça o amor.
O perdão pode restaurar o relacionamento. Então, jovem, quanta riqueza nós aprendemos nesta manhã, à luz da palavra, que o matrimônio é algo maravilhoso, é algo esplêndido de ser vivido, debaixo da graça. Entendemos que foi o Criador que criou, não mentiroso do diabo, que foi o nosso Pai, Ele quer que a gente seja o melhor cônjuge, Ele quer que a gente seja a melhor pessoa, mas, sobretudo, que a nossa vida esteja firmada na rocha. Glória a Deus. Amém? Vamos orar nesta manhã, finalizando esta lição. Querido Deus, eterno Pai, queremos te dar honras e glórias e aleluias por esta manhã, porque aprendemos à luz da tua palavra, na exortação do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, que nós precisamos perseverar. O jovem precisa perseverar guardando os seus corpos, porque aquilo que aparentemente parecia físico só, era um tanto quanto espiritual. Os coríntios não entendiam isso, e o apóstolo também estava dizendo isso. Não se trata apenas de um ato físico, mas também é um pacto de aliança. E o Senhor é o Deus de aliança, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. O Senhor, neste tempo, circuncida os nossos corações, e a aliança do casamento é uma aliança indissolúvel, Senhor. Em nome de Jesus, que estes jovens que me ouvem, que me ouvirão, possam, ó Deus, pelo teu Espírito, se guardarem, perseverarem e decidirem sujeitarem sua vontade ao Senhor e possam ser abençoados, como Isaque teve uma Rebeca e uma Rebeca teve um Isaque. Assim, em nome de Jesus, seja sobre a vida desses jovens e eles possam te glorificar também no casamento, para a tua glória, no tempo certo e oportuno, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, jovem. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor.